Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando os nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos de hoje, evoluindo, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco pesado, que é sobre o suicídio. O suicídio, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos do que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Então vamos começar aqui, antes de falar do suicídio em si, pensar na teoria do nada, né, que a ciência coloca, de que somos obra do acaso. Então vamos imaginar o seguinte: tudo no universo é conectado, tudo no planeta é conectado, tudo segue uma lógica inteligente. Então, para a gente imaginar tudo que deu tão certo no universo, é a mesma coisa de a gente pegar um dicionário, explodir ele e, de alguma forma, as letras irem se organizando e formando frases, formando textos, né? Um livro vai se formando simplesmente ao acaso. Tudo é jogado no universo e, por alguma razão, as coisas vão se conectando e formando um livro, por exemplo. Porque essa é a lógica do nada, do acaso, de que depois que a gente morre, não tem mais nada.
A nossa vida é única, tem um período aí de 80 anos, 90 anos no máximo, de 0 a 90 anos no máximo, e que ali acabou, né? A gente nasceu do acaso e iremos morrer e não haverá mais nada depois dessa vida. Vocês concordam, gente, que uma mentalidade dessa, ela não é nada acolhedora, ela não é nada reconfortante. Então, se eu estou desesperado, passando por um problema muito grande, por uma tristeza profunda, por uma decepção, eu acabo achando, baseado na teoria de que a morte finaliza com tudo, finaliza inclusive com a minha dor, de que ao tirar a minha própria vida, eu vou conseguir me livrar da dor e do sofrimento. Só que nessa mesma linha de raciocínio que alguns cientistas, uma linha da ciência categórica em acreditar que tudo é obra do acaso e que depois da morte não existe nada, não existe Deus, existem outros cientistas que não pensam assim, né? Existe a física quântica, por exemplo, existem alguns cientistas que não estão tão preocupados com títulos e nem serem categorizados como místicos, né? Ou charlatões, porque na verdade é assim que funciona. Aquele que coloca um pouco da ideia de que existe uma energia suprema, inteligente, que existe um arquétipo primordial, que existe Deus no universo, ele está fadado a ser alvo de discriminação no meio científico, de ser apontado como charlatão. Freud mesmo, que é o pai da psicologia, a coisa que ele mais temia era ser categorizado como charlatão, né? Porque ele queria muito provar que a psicologia era baseada na ciência, tanto que ele começou trabalhando com a hipnose, e quando ele começou a ver que tinha algumas coisas que estavam se aprofundando muito nas pessoas que eram hipnotizadas, ele usou o argumento de que algumas pessoas não eram hipnotizáveis, né, que não conseguiria hipnotizar a todas as pessoas. Ele encontrou uma forma de não ser categorizado como charlatão. Então, se a gente se basear nessa ciência que não acredita em nada além do que o acaso e que depois que a gente morre não tem depois, óbvio que qualquer pessoa que esteja passando por uma depressão profunda, que esteja sentindo uma dor imensa, um desespero, ela pode recorrer, claro, ao suicídio. Ela vai acabar recorrendo ao suicídio com a impressão de que ela vai dar cabo daquela dor, ela vai finalizar aquele sofrimento. Mas nós, né, se nós pararmos para analisar, não só dentro da doutrina espírita, mas pensando na humanidade como um todo, desde que o mundo é mundo, nas primeiras raças e nos primeiros grupos que se formaram na humanidade, todos eles acreditavam numa energia suprema, todos eles acreditavam que existia algo além. É algo que está dentro de nós, porque nós possuímos uma coisa chamada essência divina. Nós temos dentro de nós a consciência de que somos obra de um Criador, né? A gente tem essa concepção, essa semente, essa centelha divina dentro de nós. Por isso que mesmo os povos mais afastados, vocês percebam que povos em lugares mais distantes no planeta cultivavam a mesma crença de que algo além existia. Aí a gente pode dizer, não, mas eram povos muito primitivos, que nada entendiam, então era o Deus Sol, o Deus Lua, a estrela, os fenômenos da natureza eram encarados como obra de algum, né, um ser supremo. Sim, isso sim, mas mesmo depois que o homem começou a ficar mais intelectualizado,
ele ainda continuou sentindo que existia algo além, existia uma força que vai além das nossas dimensões mais materiais, que vai além, que não é só material. A gente começa a perceber, por exemplo, nos nossos pressentimentos, quando a gente sonha, nas nossas intuições, a gente está indo por um caminho e de repente a gente sente uma intuição de que não deve ir por ali, e aí depois a gente fica sabendo que aconteceu um assalto, um acidente naquele mesmo lugar em que a gente teve a intuição de não seguir. Então a gente começa a colocar isso dentro da categoria da coincidência. É coincidência. Mas a gente começa a perceber que essas coincidências é algo que faz parte das nossas vidas. E aí a gente começa a entender que existe algo além. A gente sente essa energia. Se a gente impulsiona, né, se a gente coloca uma mão perto da outra e começa a passar uma mão na outra, a gente começa a sentir uma energia que vai além da matéria. A gente sente isso. Não é só uma energia elétrica, né? A gente percebe que existe um magnetismo, né? E esse magnetismo que a gente percebe nos ímãs, por exemplo, que a gente tem lá na porta da geladeira, a gente tem também essa energia magnética, esse ímã que faz com que nós nos atraiamos, né? Nos atraiamos, desculpa a expressão errada, nos atraímos uns aos outros, né? Por magnetismo. Nós acabamos nos atraindo por magnetismo, o que a gente chama de energia eletromagnética. Então, quando uma pessoa tira a própria vida, ela está tentando adormecer uma dor, um sofrimento. Só que nós não temos como dar cabo da nossa vida, porque a morte ela não existe. O que morre é o corpo físico, mas o espírito prossegue. Então, se a gente tem uma programação kármica de viver lá os nossos 80, 90 anos e com 20 e poucos a gente tira a nossa própria vida, a gente tem uma quantidade de energia vital que está programado para viver 70, 80, 90 anos, então a gente está tirando a nossa vida com 50 anos de antecedência. Para onde vai toda essa energia vital, né? Ela é uma energia que fica sobrando. E aí, quando eu me deparo com a morte do corpo físico e percebo que eu não desapareci, eu sinto uma angústia muito grande, né? Primeiramente por enxergar, por me arrepender por ter feito aquilo, porque muitas vezes eu fiz aquilo num momento de desespero. Depois por estar vendo os meus familiares em total sofrimento com a minha morte repentina, a morte do meu corpo, e eu não consegui me comunicar com aqueles familiares, né? Muitas vezes me arrependendo do que eu fiz. E também porque por um mecanismo da natureza, né? Por um mecanismo espiritual, eu fico rememorizando pela culpa aquele processo. Então, se eu dei um tiro na minha própria cabeça, eu fico por muito tempo, enquanto eu sentir culpa, rememorizando, me recordando daquele tiro que eu dei na minha própria cabeça, né? Se eu tomei veneno, eu vou ficar sentindo a dor do ácido, né? Descendo nas minhas entranhas devido à culpa. Então, por um processo de repetição, eu fico revivendo aquela dor e aquele sofrimento. Então, nós nascemos, somos obra da criação divina, somos filhos de Deus e somente somos espíritos imortais e somente Deus sabe o momento que nós iremos estar programado o nosso desencarne. Isso quando a gente está falando de um suicídio voluntário, que é o suicídio em que eu tomo veneno, pulo da ponte, dou um tiro na minha própria cabeça, tomo remédios, todo tipo de violência que eu pratico contra mim mesmo e vou a óbito. Esse é o suicídio voluntário. E existe também o suicídio involuntário, que é aquele que eu vou fazendo à medida que eu tenho uma programação divina para viver uma determinada quantidade de anos, que às vezes dilatados, né? Às vezes eu tenho uma programação
para viver lá os 90 anos e eu vou prejudicando o meu corpo, comendo errado, bebendo demais, bebendo bebidas alcoólicas, fumando, usando drogas, dormindo mal, me estressando, passando muito nervoso, cólera, raiva, né? Eu vou estragando o meu metabolismo, eu vou depreciando o meu corpo físico e antecipando o meu desencarne. Isso também é uma forma de suicídio, tanto que para quem viu o filme Nosso Lar, para quem leu o Nosso Lar, vocês vão ver quando ele chega do outro lado, que ele fica, acho que 8 anos mais ou menos no umbral, e quando ele é resgatado, ele fica sabendo que ele era um suicida e ele não se conforma, ele fala, não me matei. Mas aí os espíritos explicam para ele, não, você afrontou o seu templo, né, que é o seu corpo, com abusos de toda espécie, desencarnando antes da hora, por isso que você acabou indo para uma região do umbral que se assemelha muito ao vale, né, que alguns espíritas acreditam chamar Vale dos Suicidas, mas na verdade tudo é a nossa consciência que nos penaliza, né? Ninguém vem e nos coloca no Vale dos Suicidas, somos nós que, devido à nossa consciência pesada, nos agrupamos com outros espíritos que se sentem culpados e ficamos nos atormentando porque sabemos que cometemos um crime contra a criação, né? Contra as leis divinas, contra Deus, contra o eterno, né? Porque somos espíritos imortais e não temos o direito de tirar a nossa própria vida, uma vez que ela nos foi concedida pelo Criador e somente Ele irá saber o momento correto de desencarnarmos. Mas temos o livre-arbítrio e à medida que nós abusamos desse corpo, nós também podemos desencarnar antes do momento correto, não é, amor? Sim, eu acho que tudo passa pela aceitação, né? Primeiro que a oportunidade de estarmos encarnados aqui é uma coisa maravilhosa, né? Porque é a oportunidade que nós vamos ter de nos ajustar, de transformar nossas más tendências, né? E quando a gente sequer pensa, né, no suicídio, nós estamos minando, né, essa oportunidade, né? Então eu acho que nós temos as dificuldades como provas para a nossa evolução, para os nossos ajustes. E simplesmente dar cabo disso é perder essa oportunidade. Ah, mas eu estou triste, eu sinto uma tristeza, uma melancolia. Como lutar contra isso? A gente sempre fala aqui, a prece. A prece nos ajuda a nos dar força, a nos dar energia para continuar adiante. Se estamos passando por uma dificuldade, como você mesmo colocou, não é cometendo suicídio que eu vou resolver meu problema. Muito pelo contrário. Eu só estou aumentando meus problemas, porque você só mata o corpo. O espírito é imortal. Mesmo para aquele que não acredita, eu não acredito numa vida futura, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Fazendo uma reflexão, qual o sentido então de estar aqui nesta vida? Vir aqui a passeio? Ao bel prazer de Deus? Ah, mas eu não acredito em Deus. Tá, então você surgiu do quê? Do nada? Ao acaso? Eu vim para cá e simplesmente é isso. A minha vida é essa e quando eu morrer acaba aí. Qual seria o sentido disso? Por que um vem pobre e outro vem rico? Por que um mora numa casa com piscina e outro na comunidade? É a oportunidade de fazer os ajustes. Então que a gente possa fazer esses ajustes com resignação, sabe, com amor, aceitando aquilo que eu tenho que passar. Sim. Se eu não tenho condição de lidar com aquilo, eu faço uma prece. Eu peço ajuda, se você não acredita em Deus, peça ajuda ao santo, a uma energia, ao universo, seja lá o que for, mas siga adiante. Desistir jamais. Se não acredita em Deus, pelo menos acredite nas pessoas com quem você convive, né? Ao tirar sua própria vida, pensa no quanto esse ato pode ser egoísta,
o quanto você está fazendo pessoas que te amam sofrer ao tirar sua própria vida, né? Pensa que tudo tem uma inteligência, tudo na natureza segue uma inteligência. Prestem atenção, né? O nosso corpo é inteligente. Quando um órgão nosso, né? Quando uma víscera nossa não está funcionando como deveria, outro órgão vai suprir, vai tentar fazer o que o corpo continue funcionando na mesma proporção, né? De uma forma compensatória. Pode prestar atenção quem tem um AVC, acidente vascular cerebral. De alguma forma o cérebro fica tentando fazer o reajuste e compensar aqueles neurônios que morreram, né, num acidente vascular. Então, seguindo essa lógica da inteligência divina, até para a gente estar aqui tem um porquê, né? Inclusive, principalmente para a gente estar aqui, tem um porquê. Tudo tem um porquê. Estamos interligados. Isso aí. Chegou agora aquele momento onde vamos doar nossas melhores energias aos mais necessitados. Vamos fechando nossos olhos novamente, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em muito amor e muita luz. Em especial hoje, vamos fazer uma vibração, uma doação muito grande aos nossos irmãos que têm pensamentos suicidas, que querem desistir da vida. Sintam-se, meus irmãos, envolvidos pelo amor de Cristo, pelo amor de seus familiares, de seus parentes e amigos. Você está tendo a oportunidade de estar encarnado aqui para desenvolver suas virtudes, para crescer, para dar um passo à frente no seu crescimento espiritual. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro que sofrem pela perda do ente querido, que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, que têm problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre casais. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos em situação de rua. Vibremos, Jesus, pelos nossos parentes e amigos, pela proteção de nosso lar. Silenciamos para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, que essa água possa nos fortalecer, nos dê força para continuar a nossa jornada, aceitando as nossas dificuldades, nos dando força para mudar, para conseguir seguir adiante. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sigam a nossa página Aura Vibração Espiritual, né? Curtam, compartilhem e sigam a página. Aceitem o convite para seguir a nossa página Aura Vibração Espiritual. Aura Vibração Espiritual. No Facebook e no YouTube. Por que, Amorzinho? Porque nós amamos vocês. Uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau.